Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra de hoje está em Ezequiel 14. Hoje, peço que vocês prestem bastante atenção, que o tema que a gente vai falar, uma vez que você compreender ele, vai ajudar até você enfrentar esse momento difícil que nós estamos passando. Nós estamos passando por essa pandemia, né, que realmente não está fácil para ninguém. A nossa vida mudou em vários aspectos. Então, fique atento, que eu creio que Jesus quer dar um direcionamento, um entendimento correto para você poder lidar melhor na presença dele nesses dias. Amém? Antes de iniciar, vamos orar. Ó Deus querido, obrigado, Senhor, pela tua presença sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, sempre nos guardando e nos protegendo. Pai, nós viemos aqui essa noite com um único motivo: ouvir a tua voz, Pai, e prestar louvores a ti. Nesse momento nós já rendemos nosso coração em louvores a ti, Pai. E agora nós queremos ouvir o que tu tens para nós, Pai. Que tu possa me usar realmente como um profeta teu, Pai, como uma boca do Senhor, para falar aos ouvidos dos teus filhos o que tu queres, Senhor. Que tu possa tocar o nosso coração, que o nosso coração possa estar realmente sensível, nossos olhos atentos, nossos ouvidos também para ouvir a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito se manifeste, continue se manifestando nesse momento através da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ezequiel 14, nós vamos ler do 1 até o 8. Os irmãos acharam? Então, alguns dos líderes de Israel me visitaram, e enquanto estavam sentados comigo, recebi essa mensagem do Senhor: Filho do homem, esses homens levantaram ídolos em seu coração, e seguem coisas que os farão cair em pecado. Por que eu ouviria o pedido deles? Por isso, diga-lhes: assim diz o Senhor soberano, o povo de Israel levanta ídolos em seu coração e cai em pecado, e depois vai consultar um profeta. Portanto, eu, o Senhor, lhes darei o tipo de resposta que a sua grande idolatria merece. Farei isso para conquistar o coração de todo o meu povo, que se afastou de mim para seguir ídolos. Portanto, diga ao povo de Israel: assim diz o Senhor soberano, arrependam-se e afastem-se de seus ídolos. Parem de cometer pecados detestáveis, pois eu, o Senhor, responderei a todos, tanto israelitas como estrangeiros, que se afastaram de mim, levantando ídolos em seu coração. E deste modo caem em pecado, e depois procuram um profeta para se consultar. Eu me voltarei contra essas pessoas, e farei delas um exemplo ao eliminá-los do meio do meu povo. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Bom, essa passagem aqui, ela fala um pouco sobre a idolatria. O tema que nós vamos falar essa noite é sobre os ídolos do coração. O que a gente observa aqui, né? Que o profeta Ezequiel recebeu, aqui a palavra diz, né, que alguns líderes de Israel o visitaram. E enquanto ele estava sentado com eles, né, talvez conversando ou falando acerca da palavra, ele recebeu uma mensagem do Senhor. E qual foi essa mensagem? Filho do homem, esses homens levantaram ídolos em seu coração e seguem as coisas que o farão cair em pecado. Ídolos no coração. Aqui, a gente precisa se atentar. O que é um ídolo? Um ídolo? Muitas vezes a gente, logo de cara, vai levar o sentido dos ídolos às imagens, às estátuas. É o pensamento mais comum que vem na nossa cabeça. Só que, sim, isso são ídolos também. Só que o que o Deus está falando aqui, através do profeta Ezequiel, é uma coisa mais profunda. Ídolos do coração envolve o quê? Envolve nossos principais anseios, nossas principais inclinações, as nossas principais vontades que acabam tirando o lugar de Deus na nossa vida e se tornando esses ídolos do coração. Você vê aqui que eram os líderes de Israel levantaram ídolos no seu coração. Se os líderes levantavam, imagina o povo daquela época, como que não estava, né? Com muitos ídolos. E hoje a gente observa o quê? Que nós também, muitas vezes, temos ídolos no nosso coração. Deixa eu ver aqui.
O que é um ídolo? Ídolo é tudo aquilo que tira o lugar de Deus na nossa vida. Ídolos podem ser tanto coisas boas quanto coisas ruins. A gente pode colocar a nossa família como um ídolo, o dinheiro, a profissão, os nossos estudos, os relacionamentos, o bem-estar, as nossas amizades, o sexo, a vaidade, o namoro, o consumo, políticos, partidos e por aí vai. São coisas boas, mas que nós muitas vezes levantamos como ídolos no nosso coração. Ou coisas más também podem ser ídolos na nossa vida, como a imoralidade sexual, as bebidas alcoólicas, drogas, pornografia, desejos imorais, o orgulho, prazeres ilícitos, as ideologias, a ganância. Tudo isso pode virar um ídolo. A partir de qual momento? A partir do momento que essas coisas substituem Deus na nossa vida. Você ama a sua família, você ama a sua profissão, mas se ela está sendo o centro da sua vida, alguma coisa está errada. E isso é um ídolo na sua vida. Embora nós se convertemos, conhecemos a palavra de Deus, muitas vezes a gente continua com esses ídolos na nossa vida, que tira o lugar de Deus. Vocês estão entendendo? Tudo que tira o lugar de Deus na sua vida é um ídolo. E muitas vezes nós, como cristãos, continua cultivando esses ídolos no nosso coração. A idolatria, o ídolo, ele é algo mais interior, como eu falei. Como o pessoal muitas vezes pensa, o ídolo como objeto exterior. Mas esse ídolo que eu estou falando do coração é algo interior, que nós vamos cultivando e que vai tirando o Deus verdadeiro do centro da nossa vida. Coloca aí a imagem, Samuel. Eu trouxe uma imagem que eu achei muito interessante. Uma frase de João Calvino, onde ele fala que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Daí ali você vai vendo, tem várias coisas boas na esteira. Casa, o dom da música, móveis, e aí vai. Todas as coisas que eu falei. Mas o que acontece? Quando você coloca isso como prioridade na sua vida, se torna um ídolo. E como nessa imagem, o que vai esse ídolo? Porque se você está trocando Deus, a partir do momento que você está trocando Deus, você está quebrando o primeiro mandamento de Êxodo, que é: ame o Senhor, seu Deus, de todo... Não, peraí, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Esse é o primeiro mandamento. E muitas vezes nós acabamos fazendo ele. E quando nós fazemos isso, nós corremos sério risco de nos afastar de Deus e trocar ele na nossa vida. E os ídolos, eles são coisas sutis. O trabalho não é bom? Cuidar da sua vida financeira, o dinheiro não é uma coisa boa? As amizades, um partido, tudo isso é bom. Mas se está tirando Jesus do centro da sua vida, é um ídolo do seu coração e tem que ser tratado por Deus. O nosso Senhor, Ele tem o poder de transformar todo e qualquer ídolo, tirar do nosso coração. Na cruz, Ele conquistou a liberdade para nós, para que somente Ele esteja sendo o centro e esteja como no altar do nosso coração, como o que guia nossas vidas. Como eu falei, essas coisas se tornam ídolos quando elas tiram Deus do centro da nossa vida. E quantos de nós não tem a capacidade de reconhecer que tem um ídolo no seu coração? Que tem algo que está tirando o lugar de Deus, que Deus não está sendo o centro. Nós precisamos o quê? Assumir, reconhecer. Nós sabemos que são ídolos. Cada um que está aqui, sabe qual é o ídolo do seu coração. E tem uma pergunta bem interessante para que a gente possa identificar se a gente tem um ídolo e o que é o nosso ídolo. Eu coloquei assim: o que eu mais preciso para ser feliz? Ou para que a minha vida tenha mais significado? Responda para você mesmo. O que é mais importante na minha vida hoje? Se a resposta que você pensou não for Deus e a sua verdade, a sua palavra, a sua justiça, então você tem um sinal que essa coisa que você pensou está se tornando um ídolo no seu coração. Se o que você mais precisa não é Deus, não é a presença dele na sua vida,
Se você pensou no dinheiro, o que eu preciso para ser feliz? Dinheiro, mais dinheiro. O que eu preciso? Um casamento para mim ser feliz. Eu preciso de uma faculdade, uma formação e tal. Se você pensou nisso, essa coisa pode ser um ídolo. Isso é um sinal para você ficar muito atento e não deixar que isso tome o lugar de Deus na sua vida. Então, ídolo do coração é tudo aquilo que a gente acaba deixando girar ao nosso redor, aquela coisa que a gente dá o nosso melhor, damos mais atenção, damos nossos recursos, damos o nosso tempo, a nossa devoção, e se tirar da nossa vida, perde sentido. Isso é o ídolo, se essa coisa que você pensou. E nós, seres humanos, temos uma capacidade gigantesca de levantar ídolos no nosso coração. A gente começa a fazer uma coisa, igual naquela imagem, a gente começa um estudo, quando a gente nem vê, a gente já está colocando aquilo como prioridade. A gente começa a trabalhar num lugar novo, quando a gente nem vê, aquilo lá é a nossa prioridade. Nós começamos um relacionamento com alguém, uma amizade, e quando a gente vê, a gente está mais com aquela pessoa do que com Jesus, que é o centro da nossa vida. Então, essas coisas se transformam em ídolos, coisas boas, quando você inverte a prioridade. Não tem nada de mal você cultivar boas amizades, cuidar da sua família, as coisas, mas isso não pode ser a prioridade. A prioridade da sua vida tem que ser Deus. O ídolo, ele acaba transformando a nossa vida, e com o passar do tempo, ele acaba controlando a nossa vida, e tudo começa a girar em torno dele. Um exemplo, se é o dinheiro. Se o dinheiro é o ídolo da sua vida, você faz tudo para ter mais dinheiro, para poupar dinheiro, para conquistar mais, e com o passar do tempo, ele está controlando. Você não sai porque você tem que ficar lá para conquistar mais dinheiro. Você não compra algo para você porque você não pode gastar o dinheiro. Então, perdeu o significado do dinheiro, entendeu? E isso várias outras coisas. Você pode, eu falo mesmo de mim, né? Logo que eu comecei a fazer o mestrado, eu pensava assim, agora eu vou ser um mestre em desenvolvimento regional. Então eu tenho que estudar, eu tenho que dedicar todo o meu tempo para me tornar o melhor mestre possível. E eu comecei nessa jornada também, e fui indo. Só que depois Deus me mostrou que eu estava no caminho errado, porque eu não estava buscando o reino dele como prioridade. E, consequentemente, eu não seria um bom mestre. Porque o que a palavra de Deus nos diz? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E quando você inverte, se eu invertesse, eu não seria um bom mestre. E o que eu percebi? A partir do momento que eu comecei a colocar Deus como centro da minha vida, eu me sinto um mestre mais capacitado. Por quê? Porque ele está no centro. E depois, tudo o resto ele vai cooperando. Eu chegava a momentos que os meus amigos se preparavam lá para estudar. Fiquei a semana toda só estudando isso. Eu não fiquei a semana toda estudando aquilo. Eu ficava fazendo várias outras coisas, mas eu estudava. Mas Deus, como eu coloquei ele no centro, ele ia acrescentando. E eu acabava explicando ou me posicionando de uma forma mais sábia e sem estudar. Mas por quê? Porque eu coloquei o reino de Deus como prioridade e não inverti, entendeu? E muitas vezes em você também. Se você quer ser um bom pai, coloca Deus como prioridade na sua vida, que você vai ser um bom pai. Se você quer ser um bom profissional, não coloca a tua profissão em primeiro lugar, coloca o reino de Deus. Se você quer ser um bom esposo, uma boa mulher, coloca o reino de Deus em primeiro lugar, que você consequentemente vai ser. A palavra de Deus diz que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Toda a sabedoria para ser um bom pai, o amor para ser um bom esposo e tudo mais. E se você cultiva esses ídolos no seu coração, não arrepende e não reconhece, pode ter certeza que você está desagradando a Deus. Você está desagradando Ele, porque a gente sabe que o primeiro mandamento de Deuteronômio 6:4 é: não tenha outro Deus diante de mim. O ídolo se transforma em um Deus, porque ele controla a sua vida, você faz tudo ao redor dele, você faz tudo para Ele, não é tudo para, como a gente acabou de cantar, né? Tudo é dele, por Ele e para Ele. O Senhor Jesus. Acaba sendo tudo para Ele, para o seu ídolo, tudo para Ele, entendeu? E você está desagradando a Deus. E se você não abandonar esses seus ídolos, que você sabe muito bem qual é, e colocar Deus como centro, como a prioridade da sua vida, você corre um sério risco de morrer espiritualmente. Isso se você já não está morto espiritualmente.
E o pior de todos, não herdar a vida eterna, porque você está transformando isso no ídolo, no Deus. O ídolo, com o passar do tempo, se transforma num Deus. E se você deixar isso controlar a sua vida, tá aí o resultado. Não deixa, meus irmãos, não deixa que mais o que for que você ama, seja seu trabalho, seja qualquer coisa, coloque Jesus como centro da sua vida, em primeiro lugar. Mateus 22:37 diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de todo o seu coração, de toda a sua mente. Ame o Senhor. E para você colocar Ele, Ele só é o centro da sua vida. Quando você ama Ele de toda a sua mente, de todo o seu coração, de toda a sua força. Eu falo por mim, enquanto eu não busquei amar a Deus com todo o meu entendimento, com toda a minha força, com o meu melhor, Ele não se tornou o centro da minha vida. Somente quando a gente ama a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento, é que Ele realmente se torna o centro da nossa vida. E só é possível Ele se tornar o centro quando nós colocamos Ele como prioridade nas nossas vidas. Cada um de nós tem essa tendência, né, de colocar algo no lugar de Deus. E com o tempo isso se torna um ídolo do coração. Não importa qual seja o teu ídolo, como eu acabei de falar, né, se ele te atrapalha de seguir a Deus, de colocar Deus como prioridade na sua vida, abandone-o imediatamente. É Deus que colocou isso no meu coração, e Deus está falando muito comigo, ultimamente, sobre o que eu estou colocando no centro da minha vida. E é também o que Ele quer falar com você essa noite. Provérbios 4:23 diz assim, que sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem a fonte da vida. Guarda o coração. Conforme a gente falou, é o ídolo do coração, o ídolo está nascendo ali no teu coração. Guarda ele dos ídolos. Não permita que o seu coração seja tomado. E como eu falei, os ídolos são sutis. São sutis. Quando você nem vê, você já está trocando. Entendeu? Você tem que estar muito atento, tem que estar pedindo discernimento do Espírito Santo. O que tem estado no centro da sua vida? Eu faço essa pergunta para você. Cristo ou seu ídolo? Cristo ou a sua prioridade? O que tem sido a sua maior busca diariamente? O que tem sido? Ouçam, né? Se você está frio espiritualmente, se você não tem prazer nas coisas de Deus, se você prefere qualquer outro lugar do que a igreja, qualquer outra atividade do que a oração, a leitura, a meditação na palavra de Deus, você prefere estar com qualquer outras pessoas que não o povo de Deus, isso são sinais claros de que você está servindo a um ídolo do seu coração e não ao Deus verdadeiro. Se você serve o Deus verdadeiro, o seu maior prazer e deleite vai ser estar com Ele, na presença dEle, com pessoas que servem a Ele, e o tempo todo naquela atmosfera na presença de Deus. Então são sinais, sonde o seu coração. Nós estamos aqui para sondar o nosso coração, para realmente tratar. Deus quer nos tratar, mas a gente precisa reconhecer, Pai, isso aqui está sendo meu ídolo. Quando Ele fez a pergunta, a primeira coisa que eu pensei foi isso aqui. Abra os seus olhos. Quais são as consequências de você cultivar um ídolo no seu coração? Isso se você já não cultiva. Talvez muitos aqui já têm esse ídolo no seu coração e já sofre dessas consequências. Se eu falar alguma consequência dessa e você já está vivendo na sua vida, pode ter certeza que o ídolo do seu coração está guiando a sua vida. Primeira consequência, que a Bíblia nos diz, que quem tem um ídolo no seu coração, ou quem é um idólatra, se torna como seu ídolo. Cego, surdo, mudo, não tem sensibilidade para as coisas espirituais, vem na igreja como um ritual, lê a palavra, nem entende nada, está se tornando como seu ídolo. A vida fica paralisada, principalmente a vida espiritual. Cego, surdo, sem uma vida real no espírito. Isso também, o ídolo, afeta o seu comportamento no meio social. E é uma coisa assim, você consegue notar claramente que a pessoa está servindo um ídolo do coração, que o comportamento dela no meio social é diferente. É diferente. Ela não se comporta como alguém que está cheia do Espírito Santo. Claro, nós passamos por momentos, nem sempre você vai estar naquela vibe, mas quem serve, quem é escravizado por ídolos do coração, geralmente tem um comportamento no meio social diferente, que não demonstra que é um filho da luz de Cristo.
Outra coisa é a frieza, a insensibilidade espiritual. Tudo isso são consequências de você estar servindo e cultivando um ídolo. E a consequência pior, que quanto mais você alimenta o ídolo, mais ele vai dominando a sua vida. Mais ele vai controlando você, o seu tempo. Ele se torna o centro. E no final, você se torna escravo dele. Seja o que for. Ele te enreda. Se o meu ídolo é a imoralidade sexual. Quando eu caio em imoralidade, tudo está destruído. Porque a imoralidade que é o ídolo, entendeu? É o que está ao centro da sua vida. Não é Deus. Se é a mentira, se é qualquer outra coisa. Quando você faz aquilo, tudo parou. Então, o teu ídolo está ali. O teu ídolo é maior do que Deus. Você entende? E muitas vezes tudo tem roda no nosso ídolo. Nossa vida inteira está rodando. Nossa vida não roda mais em torno da presença de Deus. Roda em torno do nosso ídolo. Porque ele está no centro. Entendeu? E isso é as consequências. Aí eu te pergunto, e francamente, seja sincero com você mesmo. Não comigo, mas com você mesmo. Há quanto tempo, ou há quantos anos, esse seu ídolo vem dominando, vem controlando a sua vida? Há quanto tempo ele está no centro? Você dá mais prioridade para ele do que para Deus? Há quanto tempo? É hora de nós abandonarmos esses ídolos. É hora de nós invertermos nosso coração totalmente para Deus, para a presença dEle, para realmente podermos viver o que Ele tem para nós, para podermos entender as coisas que estão passando ao nosso redor com um olhar espiritual, com um olhar de que, independente de qualquer coisa, nosso coração está firme nele. Enquanto você continuar escravo, dominado por esse ídolo, você não vai conseguir isso. Nós precisamos se entregar realmente a Deus. E não deixar ser dominado. Porque quando nós deixamos ser dominado pelo nosso ídolo, nós não estamos sendo discípulos de Cristo. Em Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus, não há ídolo que prevaleça nas nossas vidas. Não há ídolo. A partir do momento que você se entrega completamente a Cristo, busca a Ele realmente, nenhum ídolo vai prevalecer. O Deus que eu sirvo, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus poderoso, o Deus criador dos céus e da terra, Ele muda todas as áreas da nossa vida. E Ele não vai deixar o seu filho, nós acabamos de cantar, fomos adotados como filho. Ele não vai deixar eu e você, filhos dEle, escravo de ídolos. O nosso Deus é o Deus todo-poderoso. E você acha que Ele quer ver você servindo um ídolo mais tolo, que passageiro, que não vai te levar a lugar nenhum? Você acha que Ele quer isso para mim, para a sua vida? Ele não quer isso. Ele quer te transformar por completo. Ele quer você por inteiro. Ele não quer só a nossa 1 hora da nossa semana quando a gente vem na igreja. Ele quer todo dia a gente com Ele. Todos os dias, na segunda, na terça, em todos os dias. E isso é colocar Deus no centro. E como eu falei, você pensa, abandonar tudo? Não. É trabalhar com Jesus no centro. É estudar com Jesus no centro. É falar com seu filho, falar com sua esposa, com Jesus no centro da sua vida. E isso é colocar. A gente confunde. Fala, não posso colocar Deus como centro da minha vida. Porque senão a minha vida vai parar. E ela não vai parar. Aí sim que ela vai fluir. Aí sim que você vai ser mais usado por Deus. Aí sim que você vai ser ainda um instrumento mais poderoso na mão dele. Entende? Na área mais simples, em qualquer lugar que você tiver. E os nossos pecados e as nossas inclinações erradas fazem-nos pensar isso. Não, eu não posso colocar Deus como centro da minha vida, porque senão a minha vida vai parar. E isso é o inimigo falando no seu coração. Não ouça isso. Não ouça. Coloque sim Cristo como a prioridade realmente da sua vida. Como eu acabei de falar, né? Quando nós já chegamos em Cristo, Ele aceita que nós já chegamos do jeito que nós estamos. Do jeito que você está, você pode vir para Cristo. Você pensa, eu não posso vir para Cristo porque eu sou um bêbado, porque eu sou separado, eu sou qualquer outra coisa. Não, venha do jeito que você está. Venha para o jeito que você está. Mas qual que é a diferença? Nós vemos como a gente está, mas
Deus não nos deixa permanecer como nós vimos. Ele nos transforma, Ele muda o nosso estado. Se você é o mesmo de antes de você conhecer a palavra, alguma coisa está errada. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo para Ele mudar o estado. Ele não deixa nós permanecer do mesmo jeito. Ele quer uma mudança completa na nossa vida. Se esse ídolo que está no teu coração domina alguma área da sua vida, Deus não quer isso para você. Ele te quer por inteiro. Amém. Viver dominado pelos ídolos do coração é muito triste. Porque o que acontece? É viver e chegar no fim e perceber que nada valeu a pena. Porque qual que é a recompensa de um ídolo? Vazio, frustração, falta de sentido na vida. Porque eles são deuses falsos, ídolos falsos, não é o Deus verdadeiro. E é isso, você vê hoje tanta pessoa que chega lá no final da vida, fala, minha vida não valeu nada, porque ela passou a vida inteira servindo um ídolo, e não a Deus. Daí qual que é? Vazio. Ela fica frustrada, eita, mas eu vivi minha vida toda, e o que eu tenho é vazio. Mas eu te falo, se você servir a Deus, colocar Ele como centro, Ele vai ser o sentido da sua vida. Você vai estar lá com uns 70, 80, e você vai olhar para trás e falar, pai, a minha vida valeu muito a pena. Porque foram todos os dias vividos para ti, para a tua honra e para a tua glória. Mas somente se você colocar Ele no centro. Se você não colocar, imagina só, chegar no final da sua vida, que frustração você perceber que não valeu nada a pena, você não foi sal, você não foi luz, você só ficou correndo atrás do seu ídolo, você vai deixar ele todo para as outras pessoas. Entendeu? Se é esposa, você pode morrer primeiro, ou vice-versa. Se é dinheiro, o dinheiro vai ficar, e você se desgastou, você acabou, você deixou ele controlar a tua vida. Se é qualquer outra coisa. Entende? Não queiram isso para você, eu não quero isso para mim. E eu amo vocês são meus irmãos em Cristo. Eu também não quero que chegue no final da vida de vocês e vocês vivam essa frustração. Então, por isso, atente-se a essa palavra dessa noite. Não deixe se escravizar por esses ídolos. O que se observa em uma pessoa que confia em algo ou alguém que não seja Deus? O que a gente rapidamente percebe? Ela nunca se satisfaz. Quem não busca Deus, não coloca Deus como centro, o ídolo, como eu falei, ele te escraviza e nunca te satisfaz. Você pensa, mas eu vou conseguir isso, eu vou parar. Não, é outro. Então, a pessoa que serve um ídolo do coração, é a mesma coisa que você. Se você nunca se satisfaz com algo, é porque você está servindo um ídolo. Se é imoralidade sexual, você vai lá, faz, satisfeito. 10 minutos depois você não está mais. É um ídolo. Se é o dinheiro, eu quero ter um investimento de 100 mil reais. Você conseguiu os 100 mil, até antes do prazo que você queria. Mas você já quer o 200. Entendeu? Você nunca está satisfeito, é porque é um ídolo do coração. Ele está te escravizando. Agora, o que eu quero é que vocês mais se atentem. Como derrotar um ídolo do coração. Como vencer. Jesus não nos deixa, o nosso Deus não nos deixa continuar com esses ídolos no nosso coração. Deus nos chama para enterrar os nossos ídolos ao pé da cruz de Cristo. A única forma de você vencer os ídolos do seu coração é amando a Deus acima de todas as coisas. Amando a Deus, colocando Ele no lugar devido dEle, que é o centro da sua vida. Assim, não vai sobrar espaço para falsos ídolos. Porque você já vai, o teu centro da tua vida já vai estar preenchido. Assim como um cômodo, você já preenche ele com móveis, não tem mais espaço. Se seu coração, Jesus já está no centro, Jesus é o centro da minha vida. Os ídolos vão vir? Vão, assim como veio comigo. Mas rapidamente você vai ter essa sensibilidade. Não, peraí, estou invertendo as prioridades. Porque o que é ídolo do coração? É você inverter a prioridade, colocar o seu ídolo no lugar de Deus. Então, se encha de Deus, que não vai sobrar espaço para os falsos ídolos no nosso coração. O seu coração vai estar ocupado demais para eles. Você vai estar cheio demais da presença de Deus. Para que Cristo realmente te liberte do ídolo do seu coração, você precisa ser honesto. A gente está falando agora sobre como derrotar. A primeira coisa é ser honesto, colocar o seu ídolo, o seu pecado de estimação, como um ídolo realmente. Ele é um pecado, ele é um ídolo, eu tenho que abandonar ele. Mas eu já estou há 10 anos, 5 anos, há tanto tempo, eu não consigo. Não, o Deus que nós servimos não é esse Deus, é o Deus que vai estar com você. Mas você precisa do quê? Esforço, disciplina.
Semana passada, nós falamos o quê? Sobre obediência. O Arnaldo falou sobre obediência. E para obedecer, você precisa o quê? Se disciplinar, se esforçar. Foi o que ele falou, se esforçar. Então, um ídolo do coração não é fácil de ser vencido. Porque principalmente quando está há muito tempo na nossa vida, controlando nossa vida, vai ser muito difícil. Vai ser uma guerra espiritual. Porque o diabo não quer que você abandone, ele quer que você sirva a esse falso Deus. Porque teu lugarzinho está garantido lá com ele. Se você continuar servindo esse falso ídolo, que é um falso Deus. Mas se você realmente buscar em Cristo, Cristo vai te libertar dele. Mas você vai ter que se disciplinar, vai ter que se esforçar, esforçai-vos, entendeu? Mas você vai conseguir. Abandonar é a principal coisa. Primeira coisa é reconhecer. Você precisa reconhecer, você precisa confessar o seu ídolo perante Deus, em oração a Ele, e você precisa abandoná-lo. É arrependimento, é reconhecimento, arrependimento, confessar e abandonar. Esses são os passos. Abandoná-lo. E esse processo de abandonar, você vai ter que se esforçar. Mas só que tenha certeza de uma coisa, o Espírito Santo de Deus está com você. Ele vai estar te ajudando, ele vai estar te capacitando. Como eu sempre falo aqui, você não está lutando com as forças dos seus próprios braços. O Senhor Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus está ao teu lado, te auxiliando. É a partir desse momento, você vai iniciar esse processo. Deus, de se esforçar, Deus vai iniciar um outro processo no mundo espiritual, que é a purificação do seu coração. É a libertação, é uma vida plena de regozijo nele. E Deus vai, com o tempo, realmente, os ídolos também não é uma coisa fácil. Claro, tem pessoas que conseguem largar um ídolo fácil, mas tem alguns ídolos na nossa vida que não são fáceis de ser vencidos. Mas nesse processo, e nessa busca, e nesse esforço nosso, diariamente Deus vai tirando e vai colocando Ele no centro. A vontade dEle, o reino dEle e tudo sobre Ele como prioridade na nossa vida. Deus é o Deus transformador do nosso coração. Em Cristo Jesus não há ídolos que prevaleçam, não há. Confie, tome posse dessa palavra. Em Cristo Jesus não há ídolos que prevaleçam, porque o nome dele, o poder dele está sobre todas as coisas. Ele é um Deus poderoso, não tem ídolo que possa prevalecer perante ele. A palavra de Deus lá em Crônicas 6,14 nos diz assim: o Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guarda a aliança e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o coração. Se você buscar a Deus de todo o seu coração, colocar Ele como centro da sua vida, Ele vai te ajudar. Ele vai, como a palavra diz aqui, Ele vai te guardar com benevolência, com amor, os servos que caminham de todo o coração perante Ele. Ele vai se compadecer e Ele vai estar com você. Nós vivemos em uma sociedade que adora vários ídolos simultaneamente. Todos esses ídolos que eu acabei de falar essa noite aqui. Porém, nós, cristãos, temos que sondar o nosso coração diariamente. E que apenas Deus, que é o único digno, que pagou o preço para ser adorado, para ser exaltado e para ser servido em Jesus Cristo. Não há outro Deus além dele. Só Ele é o Deus que vale a pena servir. Só Ele é o Deus que vale a pena colocar como prioridade na sua vida. Quando cada uma dessas coisas, ou o seu ídolo, vier e querer te enredar, busque a presença de Deus. Busque realmente cumprir esse processo que eu acabei de falar. E busca a presença de Deus. Interceda em espírito, se é um lugar que você não pode falar, em espírito de adoração. Peça para Deus, para Ele realmente te ajudar nisso. E isso é uma autoanálise constante, como eu falei, os ídolos são sutis. Quando você nem percebe, ele pode se tornar um ídolo. Cristo, Ele é o centro e deve estar como prioridade da sua vida. Pensa nisso. Cristo é o centro e Ele tem que ser a prioridade da minha vida. Não deixe que os ídolos dominem o seu coração. Só para finalizar, abrem a Bíblia lá em João, 1 João 5, 20 e 21.
1 João 5, do 5 ao 20 e 21. Amém? E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conhecemos ao Deus verdadeiro. Agora, vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivermos em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Afastem-se dos ídolos. Nós já temos o conhecimento do Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. E aqui fala que Ele é o Deus verdadeiro, que nós tenhamos que buscar comunhão com Ele. Não seja tolo de buscar passar seu tempo com outra coisa que não seja Deus, inverter as prioridades. Você pode sim buscar as coisas que você almeja, as coisas boas da vida, só não troca essa prioridade. E porque fala, né? Jesus Cristo, Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Servir esse Deus, vamos estar servindo em verdade e vamos herdar a vida eterna. E acima de tudo, afaste-se dos ídolos. Que essa palavra fique guardada no coração de vocês. Lute contra o seu ídolo. Não deixa vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Vença o espírito, o bem que está nele vai te capacitar para vencer. Amém? Amém, então. Vamos nos colocar de pé para orar.